Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 118, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro o livro de Samuel 27 e 28 e Salmo 34. Primeiro livro de Samuel 27. Mas David pensou: virá um dia em que cairei nas mãos de Saul. Não será melhor refugiar-me na terra dos filisteus para que Saul renuncie a buscar-me por toda a terra de Israel? Vou fugir das mãos dele. Partiu, pois, David com os seus 600 homens e foi para junto de Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Permaneceu com Aquis em Gate, ele e os seus, cada um com a sua família, e David com duas mulheres, Ainoam de Jezreel e Abigail de Carmel, viúva de Nabal. Saul, sabendo que David se refugiara em Gate, não o perseguiu mais. David disse a Aquis: se merecia a tua benevolência, dá-me um lugar nas cidades da província onde eu possa viver. Porque haveria o teu servo de viver contigo na cidade real. Aquis deu-lhe Siclag. Por isso, Siclag ficou a pertencer até hoje aos reis de Judá. O tempo que David passou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. David e os seus homens saíam e atacavam os guexureus, os guirezeus e os amalecitas, pois eram eles os que desde sempre habitavam aquela região, entre Sur e o Egito. David assolava a região sem deixar com vida homem ou mulher. Tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as vestes e regressava junto de Aquis. Aquis perguntava-lhe: não fizeste hoje nenhum ataque? David respondia: ataquei a parte meridional de Judá, ou então o sul de Jeramiel, ou ainda o sul dos Canitas. E não deixava com vida homem ou mulher, com medo que fosse alguém a Gade contar o que ele fazia. Foi esta a conduta de David durante o tempo que passou entre os filisteus. Aquis confiava em David pensando: ganhou ódio ao povo de Israel e por isso ficará para sempre meu servo. Primeiro livro de Samuel 28. Aconteceu naqueles dias que os filisteus mobilizaram as suas tropas para combater contra Israel. Aquis disse a David: já sabes, tu e os teus homens, que tereis que acompanhar-me na batalha. David respondeu: agora irás ver do que é capaz o teu servo. E disse-lhe Aquis: confiar-te-ei para sempre a guarda da minha pessoa. Samuel falecera e todo o Israel chorava a sua morte. Sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado do país os que praticavam a adivinhação e a invocação dos mortos. Os filisteus mobilizados foram acampar em Shunem. Saul, reunindo as tropas de Israel, foi acampar em Gilboá. Ao ver o exército dos filisteus, Saul afligiu-se e teve um medo enorme. E consultou o Senhor, que não lhe respondeu, nem pelos sonhos, nem pelas sortes, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que invoque os espíritos dos mortos, e eu irei consultá-la. Responderam-lhe eles: há uma em Endor. Saul disfarçou-se, mudou de roupa e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher. Saul disse-lhe: prediz-me o futuro, invocando um morto, e faz-me aparecer quem eu te designar. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul ao eliminar os que invocavam os espíritos dos mortos e os adivinhos, porque me armas ciladas para me matar. Mas Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: por Deus não te acontecerá mal algum. Disse-lhe então a mulher: a quem invocarei para esse assunto? Respondeu-lhe Saul: faz com que me apareça Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito e disse a Saul: porque me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas. Que viste? Respondeu a mulher: vi um espírito que subia da terra. Saul replicou:
Qual é o seu aspecto? Replicou: o de um ancião envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel disse a Saul: porque perturbaste o meu repouso, fazendo-me vir aqui. Respondeu Saul: estou numa grande angústia, porque os filisteus me atacam e Deus retirou-se de mim, não me respondendo nem pelos profetas, nem pelos sonhos. Chamei-te para que me digas o que devo fazer. Samuel disse-lhe: por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? O Senhor fez como tinha anunciado pela minha boca. Ele tirará a realeza da tua mão para dar a outro, a David. Não obedeceste à voz do Senhor e não fizeste sentir aos amalecitas a indignação da sua cólera. Eis porque o Senhor te tratou como fez hoje. Além disso, o Senhor entregará Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e os teus filhos estareis comigo, pois o Senhor entregará aos filisteus o exército de Israel. Saul, atemorizado com as palavras de Samuel, imediatamente caiu estendido por terra. Além disso, estava sem forças, porque nada tinha comido em todo o dia. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo-o tão transtornado, disse-lhe: a tua serva obedeceu-te. Expus a minha vida para obedecer à ordem que me deste. Ouve também tu a voz da tua serva. Vou dar-te um pouco de alimento, para que comas e recobres forças, a fim de retomares o teu caminho. Saul, porém, recusou, dizendo: não comerei. No entanto, acedeu aos rogos dos seus servos e da mulher. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro cevado. Apressou-se em matá-lo, e tomando farinha, amassou-a, fez com ela pães sem fermento, e cozeu-os. Serviu-os a Saul e aos seus homens, e eles comeram. Depois levantaram-se e partiram nessa mesma noite. Salmo 34. De David, quando se fingiu louco na presença de Abimeleque, expulso por ele, partiu. Em todo o tempo bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma gloria-se no Senhor, que os humildes saibam e se alegrem. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele respondeu-me, livrou-me de todos os meus temores. Aqueles que o contemplam ficam radiantes, não ficarão de semblante abatido. Quando um pobre invoca o Senhor, ele atende-o e liberta-o das suas angústias. O anjo do Senhor protege os que o temem e livra-os do perigo. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Temei o Senhor, vós que lhe estáis consagrados, pois nada falta aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas aos que procuram o Senhor nenhum bem há de faltar. Vinde, meus filhos, escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor. Qual é o homem que não ama a vida e não deseja longos dias de prosperidade? Nesse caso, guarda a tua língua do mal e os teus lábios das palavras mentirosas. Desvia-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A ira do Senhor volta-se contra os malfeitores, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor atendeu-os e livrou-os das suas angústias. O Senhor está perto dos corações contritos e salva os espíritos abatidos. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos, nem um só será quebrado. O ímpio há de perecer na sua maldade, os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, os que nele confiam não serão condenados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Pai, hoje queremos te dar graças por nos falares mais um dia, por nos amares a nós, a nossa realidade, num mundo bom, mas ferido e quebrado, do qual tu não desistes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá mais uma vez, sou o Padre Simão Cruz Ferreira. David vai viver entre os filisteus e o seu rei Aquis.
Eles eram inimigos de Israel, sabemos, já há algum tempo. Então David vai para lá, para Saul não ter coragem de o ir buscar. E aqui Aquis dá-lhe uma terra Siclag para David e os seus companheiros. O rei mandou então ir em expedições militares contra o povo de Israel para ter a certeza que ele já não é um israelita. E assim o rei passa a confiar plenamente nele. Agora que luta contra Israel, de certeza que não vai voltar para o outro lado. David engana Aquis quanto às suas expedições militares. Afirma realizar incursões contra Israel e os seus aliados, mas na realidade está a saquear e a enfraquecer os inimigos de Israel. Quando regressa, diz a Aquis que atacou uma parte de Judá, o sul de Jeramiel, o sul dos Quenitas. Isto faz parecer que atacou o território israelita ou aliado de Israel. Mas o narrador esclarece. David atacava os Gesuritas, os Girzitas e os Amalecitas. Estes povos não são israelitas, são inimigos tradicionais de Israel. E, portanto, segundo o narrador, David não ataca Israel, não mata israelitas, mas mente a Aquis. Pronto, já falámos das mentiras de David no outro episódio e por isso não vamos falar aqui. Mas vamos para o capítulo 28. Voltamos a ver Saul e o povo de Israel. Saul quer certezas, quer controlar, quer saber o que fazer e como ganhar. Diante do silêncio de Deus, Saul vai buscar esse controle, essa certeza noutras coisas. Onde é que eu já ouvi esta? Vira-se para outras coisas que não Deus, para ter um sentido do que fazer a seguir. Reparem esta ordem. Silêncio de Deus primeiro, depois eu quero controlar, mas tenho medo, e então vou parar à idolatria, à magia, à adivinhação. E por isso vai consultar uma vidente, uma bruxa, e dizem-me: ó Padre Simão, mas isto já não tem nada a ver connosco. Seria de esperar que no século XXI já não houvesse bruxas, mas eu garanto-vos que há. E seria de esperar que no século XXI já não houvesse quem tenha ido às bruxas, mas garanto-vos que há, até mesmo os cristãos. Cristãos tão desesperados por alguma garantia que não toleram o silêncio de Deus e vão se refugiar nas bruxas, nos horóscopos, nas sinas, nos professores chibangas da nossa vida e vivem a sua vida de acordo com isso. Eu lembro-me de ir para a escola, no liceu, e receber várias vezes, quase todos os dias, um flyer de não sei o nome dele, mas era uma espécie de um professor chibanga qualquer, que tinha a promessa para tudo, a resposta para tudo. Problemas económicos, saúde, sexuais, sociais, tudo. Portanto, até a mim me dava vontade de ir lá. Saul tinha proibido bruxas e videntes no reino. Isto é curioso. Depois ele vai. E aqui está ele a consultar uma. Por isso mesmo, é que ela no fim pede que ele não a mande matar. Às vezes nós sabemos que uma coisa está mal, mas estamos tão desesperados, que aceitamos fazer uma coisa que não faríamos em situações normais, que sabemos ser completamente proibida, não apenas por uma lei externa, ordenada por alguém, mas também por uma lei interna. E por isso vemos em Saúl alguém como nós, alguém bastante relacionável. Ele é como eu. Eu também sei, em geral, o bem e o mal. Mas também já me vi em situações desesperadas, a fazer coisas que eu sei que eram más. O texto bíblico afirma que Samuel aparece, mas não legitima a prática. Pelo contrário, confirma a sua gravidade. Permitam-me citar aqui o Catecismo da Igreja Católica nos pontos 2115 e depois 2116. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou outros santos, mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se com confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e em pôr de parte toda a curiosidade malsã, ou seja, pouco saudável, a tal propósito. A imprevidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. O tema central é este: um cristão confia o futuro nas mãos de Deus. E é verdade que um cristão que não tem cuidado, que não trata do futuro, é irresponsável. É verdade que o momento presente é o mais importante, mas muitas vezes o trabalho deste momento presente é preparar-me para o amanhã. Mas que isso não seja pôr-me querer controlar o futuro, nestas garantias mundanas que eu faço. E nós estamos aqui no meio, sem um descuido total, que seria irresponsável, mas sem um controle total, que seria angustiante, ansioso e falso. O meu Deus é o Deus de todo o tempo e de tudo ao mesmo tempo. E agora o outro ponto do catecismo: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. E foi isso que Saul fez. Recurso a Satanás ou aos demónios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenómenos de evidência, o recurso aos médiums, tudo isto encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito
penetrados de amor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Pronto, acaba a citação 2116. E por isso reparem, não é apenas falso no sentido de serem objetos vazios ou uma perda de tempo. Não é isso que o catecismo diz. É paganismo, é idolatria, é querer dominar o tempo e a história, é ter outros deuses. São de facto perigosos porque até podem ter algum poder. Toda esta lista de coisas a evitar é perigosa e não apenas vazia, porque há de facto um mundo espiritual que eu não conheço que posso deixar entrar em mim. Os espíritos não são todos bons. Há de facto espíritos maus, anjos caídos, que querem condicionar-nos e querem entrar nas nossas vidas. Estamos a ler a Bíblia, sabemos isto logo desde a 2ª página. E muitas vezes nós brincamos com o fogo e algumas vezes queimamos-nos. Nós estamos a lidar e a recorrer com outros que não Deus. Até podemos ter uma espécie de cura ou uma resposta, como acontece com Saul. Mas não é bom. Não tiveste uma fonte que foi Deus. E por isso não é suposto teres isso. Voltamos outra vez. Isso é pecado de Adão e Eva. Deus não se escandaliza com o nosso passado, mas chama-nos a sair dele. E por isso tens algum objeto destes, livra-te dele. Queima-o, confessa-te, limpa-te. É de facto uma violação grave do primeiro mandamento. E está a colocar a tua alma num risco que não vale a pena. Não vale a pena. Bem, passamos para o Salmo. O Salmo 34, rezado por David, que alude a 1 Samuel 21, quando se fingiu louco. Pode ser útil para nos dar uma resposta diferente da de Saul. É um salmo que ajuda a rezar a própria ansiedade. A ansiedade, é claro, é um fenómeno da vida psíquica, psicológica. Mas o meu Deus é o salvador da minha humanidade inteira. Corpo, alma e espírito. Ele é quem me liberta toda a ansiedade, toda a angústia. A ansiedade pode ser resumida, sucintamente, acho eu, em excesso de futuro. Eu vivo ansiosamente, vivo excessivamente o futuro e não o presente com os seus medos e inquietações. Já diz Jesus no Sermão da Montanha: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já traz suas preocupações. Basta a cada dia o seu problema. E diz São Pedro, na sua primeira carta: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos e irmãs, Ele tem cuidado de nós. Não nos preocupemos, mesmo no seu silêncio, Ele não nos larga. E por isso, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe, Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 118. Amanhã acabamos mais um livro. Amanhã acabamos o primeiro livro de Samuel. Um abraço em Cristo. Até amanhã.